Bom, pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso assunto. Nós vamos trabalhar hoje a transição para a independência e vamos entrar em primeiro reinado, tá bem? Então, a gente vai fazer o finalzinho da ficha 6 e aí nós já entramos na sequência na ficha 7, tá bem? Antes de eu começar com a teoria, tem algum exercício que vocês gostariam de trabalhar? Teve alguma dúvida? Ou a gente pode seguir com a teoria? Dúvida na teoria também do assunto da aula passada? Fala para mim se teve algum problema para a gente poder dar sequência. Tudo tranquilo, povo? Nenhuma dúvida da teoria, nenhuma dúvida de exercício. Se não tiver nada, nenhum problema, eu vou seguir com a teoria. Mas eu preciso saber de vocês antes. Ô, João. Oi, pode falar, Sara. E aí, boa tarde. Olha Boa aqui. tarde. Tipo, os exercícios ficaram bem de boas, mas tem uma parte da teoria que quando fala que a família real chegou pro Brasil, Certo. tem exercício que fala que não mudou o padrão de vida social, mas também tem exercício que fala que mudou. É que eu não tô achando. Você consegue explicar direito? Claro, vamos lá, ó. Entende o seguinte, para a população do Brasil como um todo, a presença da corte portuguesa aqui no Brasil não vai alterar os costumes, não vai alterar o padrão de vida deles, certo? Porém, se a gente analisa do ponto de vista dos cariocas, da galera que morava no Rio de Janeiro, a presença da corte portuguesa vai sim alterar o cotidiano e o modo de vida deles. Entenda você o seguinte, antes eles viviam em uma colônia, ok? O rei era uma figura conhecida, porém nunca ninguém tinha visto, e de repente esse rei estava morando aqui no Brasil agora, na cidade do Rio de Janeiro. Então, além da alocação de toda a corte, né, do despejo daquelas famílias para poder abrigar essa corte, você tem toda uma mudança nos hábitos de vida. Por exemplo, quando o rei saía à rua, as pessoas faziam reverência, a corte começa a organizar festas, a aristocracia brasileira, no caso a carioca, né, começa a ser convidada. Então, quando se fala em mudanças nos hábitos e nos padrões de vida, a gente está falando mais especificamente por parte da população do Rio de Janeiro. Para a população do restante do Brasil, a presença da corte portuguesa aqui no Brasil não vai mudar basicamente nada. Conseguiu entender? Pode crer. Ficou Valeu. claro? Aham. Sim? Tá. O que mais, povo? Teve mais alguma dúvida? Mais algum ponto que vocês gostariam de trabalhar para a gente poder seguir? Teve algum exercício que vocês não entenderam? Gostariam de trabalhar? Pessoal? Tudo certo? Bom, se ninguém se manifestou, pode falar, José. Por mim, pode seguir. Pode seguir? Então tá. Já que ninguém se manifestou, então eu vou seguir com a teoria, ok? Eu vou espelhar a tela. Alguém não está conseguindo me ver, não está conseguindo me ouvir? Pode mandar no chat se estiver tendo algum problema também. Vou espelhar a tela agora e vocês me falam, tá? Se tá bem e se não tá. Todo mundo está vendo a tela espelhada? Sim. Sim? Sim. Então tá. Nós paramos na outra aula nesse tópico aqui, ó. Emancipação política, tá bem? Então eu vou retomar o assunto para a gente poder dar sequência. Vou pedir agora que qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem para mim por áudio, para a gente deixar a aula mais dinâmica, tá bem? Para não ter que ficar saindo da apresentação para poder acessar o chat. Bom, no finalzinho da aula da semana passada, lembrando que a gente fez 2 aulas na semana passada para compensar, né, aquela semana do feriado de Tiradentes, que nós não tivemos aula. O feriado caiu bem na terça, né, e acabou atrapalhando um pouquinho, já que nós não tivemos aula. Bom, nós terminamos a segunda aula da semana passada tratando sobre o retorno, né, de Dom João VI
a Portugal, ele cede às pressões das cortes portuguesas. Só para lembrar, essas cortes portuguesas elas foram uma espécie de parlamento organizado em Portugal no contexto da Revolução Liberal do Porto. Essa revolução ela foi reflexo da vinda da corte portuguesa ao Brasil, das medidas adotadas por Dom João VI, como, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas, depois o fim do Pacto Colonial, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, todas elas em conjunto prejudicaram os privilégios que a burguesia portuguesa tinha no comércio com o Brasil, ok? O fato da insistência, o fato do rei insistir em permanecer no Brasil, somado a esse descontentamento, fez com que então a burguesia organizasse essa revolução, e nessa revolução foram organizadas essas cortes, esse parlamento, e o objetivo era claro. Qual era o objetivo? O objetivo era criar uma constituição para Portugal que automaticamente retiraria os poderes do rei. As cortes portuguesas, então, ao pressionarem Dom João VI, ele volta a Portugal para que ele não perdesse, inclusive, a coroa. Ele perdeu os poderes políticos, mas continuava rei. Tá? Portugal se transformava em uma monarquia parlamentar. Se ele insistisse em ficar aqui, as cortes transformariam Portugal em uma república e ele nem rei seria mais, ok? Neste retorno de Dom João VI a Portugal, ele deixa aqui no Brasil Dom Pedro I. Dom Pedro I era o filho mais velho de Dom João VI, portanto, herdeiro do trono português, ok? Isso foi em 1821, e entre 1821 e 22, que é quando temos a nossa independência política, nós chamamos o período de regência de Dom Pedro I. É nessa regência que vai acontecer todo o contexto que vai nos levar até a proclamação da independência. Na verdade, os motivos já tinham aparecido. Lembram vocês que as cortes portuguesas queriam a recolonização do Brasil e a elite brasileira foi contra, ok? Então, diante disso, as elites aproximam-se de Dom Pedro I e aí acontece a independência, mas é isso que nós vamos ver agora nesses próximos slides. Então, emancipação política. Vamos lá. Quais foram os antecedentes? O primeiro deles é a formação de um partido chamado de Partido Brasileiro. Quem compunha este partido? A elite rural, burocratas, comerciantes brasileiros, inclusive comerciantes portugueses, que eram contrários à recolonização. Por quê? Porque os comerciantes residiam aqui no Brasil e viram vantagem na abertura dos portos, viram vantagem em todas as medidas que Dom João VI tomou, então eles eram contrários à recolonização, tá bem? Seguindo, qualquer dúvida vocês podem me interromper, tá, pessoal? Essas elites que formavam o Partido Brasileiro, eles requeriam o apoio de Dom Pedro I. Por que eles queriam que Dom Pedro I participasse e conduzisse o processo de independência? Porque caso ele o fizesse, o Brasil manteria a sua organização social, ok? Ou seja, manteria os privilégios que essa elite já possuía, o status social que eles já possuíam. Então, era de interesse da elite que esse processo de independência não fosse conduzido pelo povo, e sim por eles próprios, ok? E entre eles, eles viram na figura de Dom Pedro aquele com força para poder, então, conduzir a independência do Brasil. Bom, as cortes portuguesas, que já haviam conseguido levar Dom João VI para Portugal, passam agora a exigir que Dom Pedro também retornasse para Portugal. E nem eu falei agora há pouco, não adiantava o rei estar lá se o herdeiro do trono estava aqui no Brasil. A qualquer momento, Dom João VI poderia morrer, e aí, quem assumiria o trono de Portugal? Então, as cortes passam a exigir a volta de Dom Pedro I também, tá bom? Bom, e aí, galera, vai acontecer aquele episódio famoso, né, neste contexto da nossa história, que é o famoso Dia do Fico. Então, quando as cortes portuguesas, começam a exigir e pressionar Dom Pedro I para que ele voltasse para Portugal, Dom Pedro, então, vai proferir aquela frase: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Quando ele profere essa frase, nós temos o Dia do Fico. Ele bate o pé e fala: não volto a Portugal, eu fico aqui no Brasil. Vocês já esperam que vai acontecer o quê? Que essas cortes portuguesas não vão gostar nada da atitude de Dom Pedro I. Porém, essa atitude de Dom Pedro I marcava a primeira ruptura de Dom Pedro com Portugal, ok? E sinalizava para a elite que Dom Pedro estava inclinado a atender os interesses deles. Quais eram os interesses das elites brasileiras? Que ele conduzisse o processo de independência, tá bom? Seguindo. Na sequência, Dom Pedro I afasta ministros portugueses. Pode falar. Não é mais interessante que os brasileiros que conduzissem isso do que um português?
Então, se os brasileiros conduzissem, José, você fala do povo brasileiro, né? Do povo, dos aristocratas. Então, se o povo conduzisse, com certeza a configuração do Brasil independente seria muito diferente daquela que nós tivemos, ok? Uma das coisas que iriam mudar, e era esse o medo da aristocracia brasileira, era o status social dessa aristocracia, ok? Dessa elite nacional. E era exatamente isso que as elites não queriam que acontecesse. Ou seja, as elites, elas se apoiam no Dom Pedro para que ele conduzisse a independência, porque se ele fizesse isso, Dom Pedro ia organizar um modelo político e administrativo que garantiria os privilégios dessa elite. Se o povo conduzisse o movimento, isso não aconteceria. Consegui entender? É óbvio. A título de soberania, né, de construção de um Estado nacional, era muito mais interessante que desde o início a gente já rompesse completamente os laços, né, com Portugal. Mas isso não era de interesse das nossas elites. Por quê? Porque eles queriam manter os seus privilégios e o seu status social. Consegui entender? Obrigado. Sim. Nada, que isso. Seguindo então, pessoal. Então, Dom Pedro I afasta os ministros portugueses, né, que compunham a regência dele e decreta o cúmplice. O que é o cúmplice, pessoal? O Brasil não era Reino Unido a Portugal? Desde o Congresso de Viena, quando Dom João VI dá aquela contornada nas determinações do Congresso para poder voltar ao trono de Portugal, o Brasil, então, é elevado à categoria de Reino Unido, ok? Ou seja, tudo aquilo que era determinado a nível de Império Português também cabia ao Brasil. Então, tudo aquilo que as cortes decidissem lá em Lisboa, o Brasil deveria acatar também. Porém, quando Dom Pedro I decreta o cúmplice, as imposições de Lisboa, as determinações das cortes só seriam cumpridas se o Dom Pedro I concordasse. Ok? Então, aquela história, né? Ele quis mostrar para as cortes portuguesas o seguinte: ó, quem manda no Brasil sou eu. Ok? Então, ele fala: eu só vou respeitar, atender aquilo que vocês determinarem se eu julgar que isso é do meu interesse ou necessário. Ok? Por que ele podia fazer isso? Porque ele havia decretado, então, este cúmplice. Tá bom? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Dúvidas? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, Portugal, óbvio, não concorda nada, não gosta dessa postura do Dom Pedro I e ameaça invadir o Brasil. Do mesmo jeito que os ingleses invadiram as 13 colônias, os portugueses ameaçam a invasão do Brasil. E aí, Dom Pedro I, então, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, voltando de uma viagem que ele havia feito a Santos, ele proclama a independência com a famosa frase: independência ou morte. Tá bem? Bom, características desta proclamação da independência. Aquilo que a elite queria se concretizou. O que? Foi um processo, foi um movimento que não contou em nenhum momento com a participação da população brasileira. Foi um movimento orquestrado, arquitetado e executado pelas elites juntamente com Dom Pedro I. Tá certo? É óbvio que só essas elites que se beneficiaram com a independência. Tudo bem? O que eles queriam? Qual era o benefício que eles buscavam? A manutenção da ordem social e econômica vigente, ou seja, a manutenção da escravidão, a manutenção de uma economia baseada no latifúndio monocultor, tudo isso beneficiava, mantinha o status social que eles possuíam e os privilégios. Isso foi garantido quando? Quando eles conduziram a nossa emancipação política juntamente com Dom Pedro I. Ok? Bom, a independência do Brasil, ela conclui, fecha aquilo que nós começamos a estudar lá atrás, que foi chamado de crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial vem logo após o fim do domínio holandês, ela se mostra com o início das revoltas nativistas, essa crise se agrava com as revoltas emancipacionistas, o sentimento emancipacionista ganha força com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, e todo este processo se conclui com a proclamação da independência feita por Dom Pedro I, tá certo? E aqui nós temos um quadro, esse quadro está em exposição no Museu do Ipiranga, tá bem? Há umas 2 semanas atrás eu vi uma reportagem, ele está sendo restaurado juntamente com todo o museu, ok? E então, quando ele reabrir, quem tiver a oportunidade de passar por lá, ele está exposto no Museu do Ipiranga. É um quadro do Pedro Américo, ok? E ele é bastante
interessante por alguns quesitos. Por exemplo, né, além da centralidade da figura do Dom Pedro I aqui, né, numa posição de destaque mais alta, nós temos os dragões, hoje, né, chamados de dragões da independência, na época, apenas um destacamento da cavalaria que fazia a guarda do Dom Pedro I, e o mais interessante da obra é esta figura aqui ao canto, ok? Ela mostra uma pessoa bem simples, né, que a gente consegue determinar pelas roupas, né, rasgadas, puxando aí um carro de boi, e ela olha para tudo isso que está acontecendo de maneira como se ela estivesse assustada, surpresa, ok? Isso daqui evidencia a não participação do povo, da população brasileira no processo de independência. Tá bem? Na frente do Museu do Ipiranga tem um jardim onde esta casa aqui ao fundo foi preservada, é óbvio que ela foi restaurada para poder continuar em pé, e no final desse jardim tem ali um mausoléu onde estão enterrados Dom Pedro I e suas duas esposas. Tá bem? Pessoal, com isso a gente conclui o processo de independência e damos início agora, nos próximos slides, no primeiro reinado. Querem perguntar alguma coisa? Tiveram alguma dúvida? Querem comentar algo? Ô, João, Oi, pode falar. essa parte que você iniciou a aula passada e terminou agora, você postou o resumo também? Postei. O resumo desse assunto eu postei junto com a ficha 6, na semana passada. Ah, tá E bom. agora, o assunto que eu vou começar agora é o resumo que eu postei hoje, lá no link da aula. Tá, obrigada. Nada, que isso. Bom, galera, posso seguir então? Querem perguntar alguma coisa? Todo mundo está vendo aqui a tela do primeiro reinado? Tem alguém que não está conseguindo ver? Bom, qualquer coisa vocês me gritam aí que a gente para, tá bom? Então, na sequência da proclamação da independência, nós temos o início do primeiro reinado. Primeiro, por quê? Porque depois dele nós temos o segundo e último reinado da nossa história, ok? Vamos lá. Quais são as características gerais do primeiro reinado? Primeira coisa que a gente tem que destacar, que é meio óbvio, né? Mas enfim, é importante, é que o primeiro reinado é o reinado de Dom Pedro I. Afinal, foi ele que proclamou a independência, então ele que vai assumir o governo do Brasil como imperador, tá bem? Então aí vocês têm aí uma pintura mostrando, né, a coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. João, Pode falar. e como fica o Partido Brasileiro? Tá junto com ele, né? Então, Assali, esse Partido Brasileiro, ele basicamente se forma durante o processo de emancipação política, tá? Uma vez que o Brasil se torna independente, nós vamos perceber que essa aristocracia, ela começa a divergir no sentido de como o Brasil se organizaria politicamente, certo? O Brasil era uma monarquia, mas como essa monarquia iria se organizar? Ela daria mais poder ao parlamento, ela concentraria os poderes nas mãos do rei. Essas divergências entre as elites fazem com que surja, lá no período regencial, que é o próximo período que nós vamos estudar, os partidos liberais e conservadores. Tá? A gente pode falar que o Partido Liberal e o Partido Conservador, que vai marcar o período regencial e o segundo reinado, ele se origina de um quebra, né, de um racha desse partido brasileiro lá no primeiro reinado, depois, né, da proclamação da independência. Fechou? Conseguiu entender? Fechou, valeu. Nada. Outra característica que a gente tem que destacar do Brasil independente é que o Brasil manteve a sua unidade territorial, galera. O Brasil não se fragmentou em outros países. A colônia portuguesa, que era o Brasil, transformou-se em um país independente, com a mesma configuração territorial, é óbvio, né? Essa configuração territorial mudou com o passar dos anos, né? As fronteiras foram expandidas para alguns lados, foram demarcadas em outros, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o Brasil não se dividiu como a América Espanhola se dividiu. Pensem vocês, a América Espanhola era uma colônia, ela tinha divisões políticas? Tinha. Porém, uma vez que essa colônia fica independente, ela se fragmenta em vários países que deram origem aos nossos vizinhos, Paraguai, Argentina, Colômbia, Bolívia, Venezuela e por aí vai, tá bom? Bom, segunda característica,
parte da corte portuguesa fica no Brasil, eles não voltam a Portugal, e isso estava incomodando a elite brasileira. Por quê que a presença da corte portuguesa no Brasil incomodava a elite brasileira? Porque essa corte era formada por nobres. Cuidado para não confundir essa corte com aquela outra, tá? Da Revolução Liberal do Porto. Esta corte que eu estou falando agora, no singular, ela representa, ela faz referência aos nobres portugueses que viviam no Brasil. Ok? Por que a presença deles incomodava a elite? Justamente porque o nobre tinha privilégios que vinham com o título. E a elite brasileira não tinha título de nobreza. Tá bem? Ele era um aristocrata, mas ele não tinha títulos de nobreza, então ele não tinha os privilégios que essas elites, esses nobres portugueses possuíam. Isso gerou um certo atrito entre elite brasileira e cortes portuguesas, tá bom? Seguindo, o Brasil herda as características da monarquia portuguesa. Que características são essas? Apesar de Portugal, na Revolução Liberal do Porto, ter se transformado em uma monarquia parlamentar, o Brasil, no momento da sua independência, apesar de também organizar uma Constituição e tudo mais, ele vai herdar todas as características do absolutismo português, ok? Então, apesar de ser uma monarquia parlamentar, vocês vão perceber na configuração do primeiro reinado que o Brasil tinha muitas características de uma monarquia absolutista, tá bem? Galera, dúvidas até aqui? Perguntas ou posso seguir? Bom, vou seguindo, tá? Qualquer coisa, vocês me gritam. Bom, segundo ponto. Quem reconheceu a independência do Brasil? Foram dois países que a gente vai destacar, a Inglaterra e os Estados Unidos. Por que a Inglaterra reconhece a independência do Brasil? Vamos lá. Estão lembrados do Congresso de Viena, que se organiza após a Era Napoleônica? Pois bem, o Congresso de Viena, ele tinha por objetivo reorganizar politicamente a Europa. O que isso tem a ver com o Brasil? Durante o Congresso de Viena foi formado um grupo de países europeus chamado de Santa Aliança, com a bênção da Igreja Católica e tudo mais. Bom, a Santa Aliança, ela tinha, dentre os seus objetivos, fazer valer todas as determinações do Congresso de Viena. E uma dessas determinações, um dos pontos que o Congresso de Viena levantou, foi a recolonização da América. O que tem uma coisa a ver com a outra? Povo, a América fica independente por conta da bagunça política que o Napoleão causou na Europa. Napoleão destronou o rei da Espanha, ele obrigou o rei de Portugal a fugir para sua colônia aqui na América. Todos esses fatores, eles contribuíram para a emancipação política da América Espanhola e da América Portuguesa. Okay? Então, como o Congresso de Viena entendia que a emancipação política da América era uma consequência das invasões e das guerras napoleônicas, eles, então, tinham como objetivo recolonizar a América. Porém, a Inglaterra, que fazia parte do Congresso de Viena, que fazia parte da Santa Aliança, ela vai interceder favoravelmente ao Brasil e ao restante da América. Como assim interceder favoravelmente? Ela vai ir contra a recolonização da América. Vocês conseguem imaginar por quê? Ela não queria perder a maior colônia que ela tinha, né? Pois é. Apesar do Brasil não ser colônia da Inglaterra oficialmente, todos os acordos comerciais que foram costurados por Dom João VI e que vão ser costurados por Dom Pedro I colocaram o Brasil em uma situação de extrema dependência econômica da Inglaterra. Ok? A gente vai comentar isso logo mais. Pode falar. Desculpa, mas Não, a Inglaterra não tinha aliança com Portugal? Tinha. Então não deveria ajudar a recolonizar o Brasil, de certa forma? Pois é. Porém, se a Inglaterra ajudasse Portugal a recolonizar o Brasil, o que ia deixar de existir que Dom João VI havia concedido aos ingleses? Aquela taxa de imposto baixa no Brasil? Isso, muito bem. O Tratado de Comércio e Aliança e também o Pacto Colonial ia voltar a existir. O que o Pacto Colonial estabelecia? Vocês lembram? Monopólio? Muito bem, o monopólio da metrópole sobre o comércio com a colônia. Quem que seria a metrópole do Brasil de novo? Portugal. Portugal. Quem que ia cair fora do comércio com o Brasil? Inglaterra. A Inglaterra. Entendeu por que a Inglaterra intercede favoravelmente à manutenção da independência? Aham. Todo mundo conseguiu entender, povo? Sim? Bom, então,
aqui eu estou explicando, né, o Congresso de Viena, a Santa Aliança, que eles eram contrários à emancipação política, defendiam a recolonização, e aqui eu estou falando aquilo que eu disse para vocês sobre a Inglaterra. Ela intercede favorável à manutenção da independência porque ela tinha interesses comerciais, tá bem? Quais interesses eram esses? Primeiro deles, o Brasil assumiu uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra na época no valor de 2 milhões de libras esterlinas, ok? Então, Portugal devia esse dinheiro aos ingleses, então o Brasil concorda em assumir essa dívida em troca desse reconhecimento da Inglaterra e inclusive de Portugal, tá bom? Seguindo, os ingleses concederiam empréstimos ao Brasil, ok? Todo país, ainda mais numa fase de capitalismo industrial, ele precisa de recursos, ok? Para investimentos do Estado. A Inglaterra emprestaria esses recursos ao Brasil, que, óbvio, pagaríamos com juros, então era de interesse da Inglaterra que o Brasil tivesse uma soberania para decidir quando e o quanto tomar de empréstimo, tá bom? Aqueles tratados que a gente falou, tratados de livre comércio que Portugal havia, que Dom João VI havia assinado com os ingleses em troca da escolta da corte portuguesa ao Brasil. Aquele tratado, ele seria prolongado por mais 15 anos, ou seja, por mais 15 anos a Inglaterra teria vantagens no comércio com o Brasil, pagaria aquela taxa pequena que nós vimos na aula passada, tá bem? E a Inglaterra passa a exigir do Brasil a extinção do tráfico negreiro, tá bem? Por que a Inglaterra está tão interessada assim em acabar com a escravidão, povo? Mercado. Aumentar o mercado? Muito bem. O escravo não recebia salário, logo ele não podia consumir aquilo que a Inglaterra vendia ao Brasil. Então era de interesse da Inglaterra ampliar o mercado consumidor, de que modo? Transformando o escravo em uma mão de obra assalariada, que agora pode então consumir. Tá bom? Bom, e aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, pessoal. O Brasil deixou de ser dependente de Portugal, por quê? Porque agora ele não era mais ligado, só que passou a ser dependente da Inglaterra. O reconhecimento da independência por parte dos ingleses e todo o resto custou muito caro ao Brasil. Okay? Custou o quê? Custou a subordinação econômica do Brasil à Inglaterra. Tá? Então, era muito comum se dizer na época, né, que o Brasil deixa de ser dependente de Portugal e passa a ser dependente da Inglaterra. E aquilo que o Assali comentou, né, de todas as colônias que a Inglaterra possuía, a que dava mais lucro era o Brasil. Só que o Brasil não era colônia da Inglaterra. Por que a questão colocou, né, o Brasil como no patamar de uma colônia inglesa? Por conta de todos esses acordos comerciais tornavam a nossa economia dependente da economia inglesa. Tá bom? Galera, dúvidas, perguntas? Tudo certo? Então vamos seguir. Outro país que reconhece a independência do Brasil foram os Estados Unidos, tá? Mas por interesses diferentes daqueles que motivaram os ingleses, ok? Que interesses eram esses? Então, lembrados da doutrina Monroe, criada pelos Estados Unidos, a América para os americanos? Pois bem, o que os norte-americanos queriam? Eles queriam um continente americano sem a influência da Europa. E aí que entra a grande questão. Por que os Estados Unidos queriam afastar a Europa da América? Por que vocês acham que eles queriam isso? Para eles terem influência, né? Perfeito, para que eles exercessem essa influência. Eles não conseguiriam se a Inglaterra continuasse a exercer influência sobre a América. Agora, afastando a influência europeia da América, que jeito que eles fariam isso? Reconhecendo a independência das ex-colônias, eles conseguiriam, então, ter uma moeda de troca, uma carta na manga e passar a exercer influência sobre o restante do continente. Tá bom? Galera, dúvidas, perguntas até aqui? Então vamos seguir. Bom, como que o Brasil se estruturou politicamente após a sua independência? O que a gente vai destacar? Foi criada uma Assembleia Constituinte. Para que serve uma Assembleia Constituinte? O objetivo dela era organizar uma Constituição. Essa Assembleia Constituinte organizada no Brasil, logo após a independência, já no primeiro reinado, ela tinha uma tendência liberal. O que significa isso? Significa que a Constituição, fruto dessa Assembleia, iria fazer o que com os poderes do imperador? Iria diminuir. E aí eu vou pedir para vocês me falarem, vocês acham que isso daí vai para frente ou não?
Vocês acham que essa Constituição, essa Assembleia Constituinte, ela vai vingar, ela vai conseguir seu objetivo ou não? Hein, galera? Mas como assim? De tirar o poder do imperador? Imagine o seguinte, uma vez que existe uma Constituição, o imperador está subordinado a ela, correto? Aham. Se o imperador está abaixo da Constituição, significa que ele não tem plenos poderes, ou seja, que ele teve seus poderes diminuídos, certo? Certo. Será que Dom Pedro I ia concordar com uma Constituição que tirava ou diminuía os seus poderes? Aí ele faz aquele quarto poder lá, né? Isso, muito bem. Aí ele vai virar de cabeça para baixo o parlamentarismo brasileiro, né? Mas aí a gente vai ver isso ao longo dos tópicos. Então vamos lá. Bom, essa Assembleia, okay, esse grupo de parlamentares que estavam elaborando uma Constituição, era dividido em alguns outros grupos. Quais eram eles? Olha lá, a sala que você perguntou do Partido Brasileiro, ele ainda está aqui, ok? Então, o Partido Brasileiro, ele ainda existia na política nacional. E lá na frente, que eu comentei, ele vai se fragmentar naqueles partidos liberais conservadores. O Partido Brasileiro tinha uma subdivisão. Qual era ela? Os conservadores, olha lá de onde vem o Partido Conservador do período regencial. O que esses conservadores propunham? Eles propunham a divisão do poder entre o parlamento e o imperador e eleições indiretas. Ou seja, tanto o parlamento quanto o imperador teriam poderes políticos. Eles dividiriam esses poderes. Tudo bem? E existiam os liberais, de onde veio lá na frente aquele partido que nós chamamos de Partido Liberal. É óbvio, né, que isso é um processo, outros grupos vão surgir no meio desse caminho, mas o final são esses dois partidos, o conservador e o liberal, e as raízes deles estão aqui no Partido Brasileiro, igual eu comentei com vocês. Os liberais propunham a soberania do parlamento. O que significa isso? O parlamento teria poderes políticos, o primeiro-ministro seria chefe de governo, e o rei, ou o imperador, ele seria apenas chefe de Estado, ele não teria poderes políticos. Os liberais propunham era mais ou menos uma organização política semelhante à monarquia inglesa, tá? Ao parlamentarismo inglês. Porém, eles também propunham eleições indiretas, tá bom? E existiu o Partido Português. Okay? Por que os portugueses tinham força aqui no Brasil ainda, galera? Porque Dom Pedro I era português, ele tinha ligações com Portugal, ok? Muitos portugueses haviam se beneficiado da vinda da corte portuguesa para cá, dos privilégios que eles mantiveram durante o período colonial. Então, sim, os portugueses aqui no Brasil tinham força e se organizaram em um partido, ok? Este partido português, já imaginem vocês que ele era contrário à independência do Brasil, ok? Já imaginam também por que eles tinham essa postura. Por quê? Porque eles queriam voltar a ter os privilégios sobre o comércio com o Brasil, tá bom? O que eles propunham? Eles propunham uma organização política onde o Brasil se converteria em uma monarquia absolutista, todos os poderes concentrados nas mãos do imperador. Mas acabou de falar que eles eram contra a divisão política entre o Brasil e Portugal? Sim. Se o rei tivesse plenos poderes e eles tivessem influência sobre o rei, eles dariam ou tentariam reverter este processo. Ok? Muito bem. Tranquilo até aqui, galera? Tudo certo? Sim. Vamos seguindo, então. Bom, características da Assembleia Constituinte, que nós estamos falando, então, desde o slide anterior. A Constituição que estava sendo elaborada por essa Assembleia, ela iria proibir estrangeiros, no caso, né, principalmente dos portugueses, de exercerem cargos políticos. Por quê? Isso foi uma estratégia dos brasileiros, né, da elite brasileira, que era a grande maioria nessa Assembleia, para afastar os portugueses do imperador, para enfraquecer o partido português que a gente acabou de comentar. Essa Constituição que estava sendo criada estabelecia o voto censitário, estão lembrados do que é voto censitário? É aquele voto que está atrelado à renda, ou seja, só pode votar quem tiver uma renda, quem atingir a renda pré-estabelecida pela Constituição, ou seja, em outras palavras, só os ricos poderiam votar. Tá bem? Ô, João. Pode falar. Eu tô bem perdido. Características de que você está falando? Da Assembleia Constituinte, da Constituição, né, que essa Assembleia Constituinte estava elaborando. Pode crer. Mas aí dentro dessa Assembleia tinha os partidos. Isso, muito bem. Ó, deixa eu voltar aqui.
dentro da Assembleia Constituinte existiam os partidos, o Partido Brasileiro, com essas duas divisões, né, conservadores e liberais, e o Partido Português, ok? A Assembleia Constituinte tinha por objetivo criar uma Constituição, certo? Sim. Sim? Essa Constituição tinha essas características que a gente está trabalhando agora. Beleza. Conseguiu entender? Mas aí todos os partidos queriam as mesmas características. Sim, como o Partido Brasileiro era o que comandava a Assembleia Constituinte, era a maioria, ok? Era ele que estava colocando os principais pontos da Constituição. Por exemplo, o Partido Português nunca ia concordar com este primeiro ponto aqui, ó, mas não tinha nada que eles pudessem fazer, eles eram uma minoria, tá bem? Entendi, valeu. É isso, vamos lá. E aí, pessoal, surge a famosa Constituição da Mandioca. Estão lembrados da Constituição da Mandioca? Lembram por que ela tinha esse nome? Quem consegue me explicar? Por causa que o voto só seria daqueles que tivessem uma porcentagem de terra de plantação de mandioca. Perfeito. A gente acabou de falar que o voto era censitário, ou seja, ligado à renda. Como que eles iam determinar quem tinha essa renda? Ou seja, como que a pessoa ia provar que ela tinha aquela renda determinada ou não? Este jeito de provar que a pessoa tinha a renda era a partir de uma quantidade de terras onde essa pessoa plantava mandioca. Né? Pode parecer engraçado a gente falar desse jeito, mas era exatamente este o critério. Como que eu determino se o fulano tem renda suficiente para participar da eleição? Bom, se na propriedade dele, lembrando que o Brasil era uma economia agrária, ok? E a elite estava ligada à terra. Então, voltando. Se o fulano tem na sua propriedade determinada quantidade de alqueires, onde ele plantou mandioca, por que a mandioca? Porque ela era um produto sem valor comercial. Ninguém plantava mandioca para vender no mercado. Okay? A mandioca era usada em um contexto de escravidão para alimentar os escravos. Okay? Se o cara pôde abrir mão de uma parte da sua propriedade para plantar um produto sem valor, significava que ele tinha uma grande quantidade de terras, de onde ele então retirava o seu sustento. Conseguiram entender? Sim ou não, pessoal? Sim? Bom, isso que eu acabei de comentar com vocês está aqui nessa observação, tá bem? Ou seja, participar da eleição estava atrelado ao cultivo da mandioca, por quê? Porque ela era um produto sem valor comercial, então se eu pudesse abrir mão de parte da minha propriedade para cultivar este produto sem valor, significa que eu tinha muita terra, então eu tinha esse direito de participar da eleição, tá? Lembrando novamente que a economia do Brasil era uma economia agrária, e a elite econômica ela estava ligada à terra, tá bem? Bom, pessoal, aí é o seguinte, aquilo que eu comentei lá atrás, naquele slide, quando a gente começou a falar sobre a Assembleia Constituinte e sobre o caráter liberal dela, que visava diminuir os poderes do imperador. Que nem nós já adiantamos, Dom Pedro I não vai concordar com esta Constituição que estava sendo elaborada, Dom Pedro I não vai concordar com a Constituição da Mandioca, bem dizer, e vai dissolver a Assembleia Constituinte. O que significa dissolver? Ele vai fechar o plenário, tá bem? E vai proibir que os deputados, que os políticos votassem o texto que iria compor essa Constituição, votassem as leis que iriam compor a Constituição, ok? Alguns políticos, na época que Dom Pedro I dissolve a Assembleia, se recusam a abandonar a votação, se mantêm durante a madrugada, né? Reunidos, só que depois Dom Pedro I determina a prisão e o exílio deles, tá bom? Dúvidas até aqui, povo? Nada? Então vamos seguir. Desse jeito, depois de dissolver a Assembleia Constituinte, o próprio imperador, o próprio Dom Pedro I, ele vai elaborar e vai aprovar uma Constituição, né? Esse conjunto de ações, elaborar e aprovar a Constituição, a gente chama de outorgar, né? Outorgar é quando ele impõe uma Constituição ao Brasil. Constituição essa que ele concordava, e é óbvio, vocês já imaginam que essa Constituição não iria ameaçar ou afetar os seus poderes, pelo contrário, ela iria garantir os poderes do imperador. Então,
quando ele dissolve a Assembleia Constituinte, em 1824, Dom Pedro I outorga a primeira Constituição da história do Brasil, ok? Que é a Constituição de 1824. Tudo bem, povo? É nessa imagem que apareceu aqui ao lado, né, nós temos o livro da Constituição, o carimbo usado por ele para aprová-la e um molde da mão de Dom Pedro I, que foi utilizado para assinar a Constituição. Isso estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Digo estava no passado, por quê? Porque, não sei se vocês lembram, o museu pegou fogo e, com certeza, isso daí estava lá dentro, foi destruído também. Certo, povo? Galera? Certo. Beleza? Então vamos seguir. Qualquer dúvida, vocês me gritam aqui. Bom, agora nós vamos falar da característica da Constituição de 1824. Essas características que nós estávamos vendo aqui atrás eram as características da Constituição da Mandioca. Essa Constituição não foi para frente. Por que ela não foi para frente? Porque o Dom Pedro I entendeu que ela iria tirar poderes dele, então ele vai, por isso, dissolver a Assembleia Constituinte e criar uma Constituição em 1824. Agora nós vamos tratar das características dessa Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I. Quais são elas? Ela foi inspirada, né, nas constituições de países absolutistas, como a Constituição Francesa, elaborada por Luís XVIII. Né, o Luís XVIII ele assume o trono da França depois que o Congresso de Viena restaura os Bourbons. Né? Luís XVIII assume o poder na França depois da Revolução Francesa. Tá bom? Essa Constituição de 1824 estabelecia a existência de um quarto poder, que é aquilo lá que a Sally comentou lá atrás, que era o famoso poder moderador. E que era o poder moderador? Ele também era exercido pelo imperador, juntamente com o poder executivo, e dava ao executivo, ou seja, dava ao imperador, o poder de veto sobre aquilo que o legislativo e o judiciário decidiram. Certo? Então, se o legislativo e o judiciário tomassem uma decisão que não agradasse o imperador poderia, por meio do poder moderador, vetar aquelas decisões, certo? Ou seja, lá no Iluminismo, né, Montesquieu propôs a tripartição dos poderes. Aqui nós acrescentamos um quarto poder, que nada mais era do que aquilo que concentrava nas mãos do imperador todos os outros poderes, tá bom? O catolicismo, ele se estabelece como a religião oficial do Brasil. O Brasil era um império católico. Mas existiam outras religiões? Existiam. Elas eram proibidas? Não. Só que o culto de outras religiões que não fosse o catolicismo só era permitido em ambiente doméstico. Ou seja, as outras religiões não poderiam ter os seus próprios templos e locais de culto. Eles deveriam fazer esses cultos em casa, fora da visão das outras pessoas. Tá bom? Essa Constituição estabelecia o padroado e o beneplácito. De maneira geral, o padroado e o beneplácito subordinavam a Igreja Católica no Brasil ao imperador. De que maneira? Vamos lá. O padroado, ele determinava que o imperador tinha o poder de indicar pessoas para os cargos eclesiásticos. O que são os cargos eclesiásticos? São os cargos da igreja. Ou seja, padres, bispos, arcebispos, eles eram ou poderiam ser indicados pelo próprio imperador. Certo? Por que o imperador instituiu o padroado? Foi a exigência dele, ou seja, ele instituiu e a Igreja Católica aceitou. Por que isso aconteceu? Porque essa foi a exigência do Dom Pedro I para que o catolicismo pudesse ser, então, reconhecido como religião oficial do Brasil. Foi a exigência do Dom Pedro I para dar à Igreja Católica todas as garantias que ela queria para ser a religião oficial do Brasil. Certo? Então, padroado permitia ao Estado, ao imperador, nomear pessoas para os cargos eclesiásticos. Aí eu pergunto para vocês, por que será que Dom Pedro I estava tão preocupado assim em controlar a igreja? Quem consegue me responder essa? E aí, povo? Vocês
conseguem imaginar qual que era o interesse de Dom Pedro I ao instituir o padroado, que dava a ele o controle sobre a Igreja Católica no Brasil? Influência? Tudo bem. O Brasil não era um país católico, de maioria católica? Se o Dom Pedro I podia nomear os padres e os bispos, os arcebispos, ele só ia colocar nesses cargos eclesiásticos pessoas que concordavam com o que ele estava fazendo. Ele não ia colocar lá alguém que ia falar mal dele, certo? E se as pessoas, quando fossem à missa ou quando fossem se encontrar com outras autoridades eclesiásticas, eles iriam, então, ouvir delas coisas boas sobre o imperador. Então, isso garantiria a ele apoio da população católica do Brasil, que era o que ele estava querendo. Ok? Bom, o que era o beneplácito? Pessoal, a Igreja Católica, ela é uma instituição internacional, né? E o chefe dela é o Papa, que reside na Itália. Pois bem, tudo aquilo que o Papa determina tem que ser cumprido, ou seja, vale para a Igreja Católica no mundo todo, naquela época, incluindo o Brasil. Pois bem, tudo aquilo que o Papa determinasse só seria cumprido pela Igreja Católica no Brasil se o imperador concordasse. Isso era garantido ao imperador por meio do beneplácito. Ou seja, o beneplácito, ele determinava que as normas da Igreja Católica só seriam cumpridas no Brasil com a aprovação do imperador. Certo? Seguinte, a monarquia no Brasil, ela tinha caráter hereditário. O que significa isso? Ela passava de pai para filho. O Senado era vitalício. O que significa isso? Os senadores eleitos por voto censitário seriam senadores até o fim da vida. E, que nem eu acabei de falar para vocês, o voto censitário é mantido. Eles criaram outras estratégias para poder comprovar a renda anual, algo mais ou menos igual que a gente tem hoje como imposto de renda, e aquilo lá da mandioca, então, não passa a ser mais adotado. Tá certo? Bom, pessoal, já são 4h20, né? No final da nossa aula. Temos todo um outro assunto que é a Confederação do Equador, né, para trabalhar, e eu acredito que vai ser melhor se a gente retomar a Confederação do Equador na semana que vem e a gente já emenda com o período regencial. O que vocês acham? Eu acho que já foi bastante coisa. Né? Bastante informação, né? A gente retomou a aula passada, né? Fizemos a transição para a independência, a estruturação política do primeiro reinado. Faltam aí 4 slides, né, sobre a Confederação do Equador e a abdicação de Dom Pedro I, mas eu retomo isso na semana que vem, se não tiver problema para vocês. Pode ser? Pode ser, Camilo. Fechou, então. Pessoal, então a gente encerra a nossa aula por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, a companhia, a paciência e a participação. Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem nos exercícios até o nosso encontro na próxima semana, vocês podem estar me mandando pelo mural do Classroom. Se quiserem mandar também de forma particular via Facebook, podem ficar à vontade também, ok? E aí eu vou dando uma mão para vocês caso surjam essas dúvidas. Se ao longo do estudo de vocês surgiu alguma dúvida na teoria, na semana que vem, antes da gente iniciar a aula, vocês tragam essa dúvida por gentileza, e aí a gente trabalha antes de começar. Tudo bem, povo? Tudo certo? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Tudo certo. Tudo certo? Muito obrigado. Então tá, gente. Grande abraço para vocês. Até semana que vem. Foi um prazer estar com vocês novamente. Falou, grande abraço. João, obrigado. Ô, João.